Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça do Senhor, ela esteja cada dia mais presente na sua vida. Que a graça do Senhor, ela esteja cada dia mais presente nas nossas vidas. Porque nós sabemos que a graça do Senhor, ela é algo maravilhoso, ela é uma verdade que liberta os nossos corações. E eu tenho certeza que vai libertar o seu também, que está em casa nos assistindo. Você também é muito bem-vindo. Que um dia, eu creio em nome de Jesus, que você estará aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor conosco. Feche os seus olhos e ore agora ao Senhor. Entregue a Ele este culto. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para louvar o Teu santo nome, para adorar o Teu santo nome, para dizer que o Senhor é o nosso suficiente Salvador. Nós amamos a Ti e nós prosseguimos em conhecer a Tua palavra libertadora, a Tua palavra reveladora. Espírito Santo, este culto ele é Teu. Que toda a honra e toda a glória seja dada exclusivamente ao Senhor. Nós esperamos mais de Ti, Pai, mais de Ti. A Tua palavra diz que quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais o Senhor se revela a nós. Então busque o Senhor, busque de todo o seu coração, e Ele vai estar cada dia mais se revelando a você. Vamos lá então agora adorar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Amém? Aleluia, Senhor, nós queremos declarar agora que Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todos sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declare: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Diga: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
te adora. Diga, a tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga mais uma vez que você o adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós adoramos ao Senhor, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor dia após dia nos ensina o poder que a adoração tem. Assim como eu disse outro dia, nós podemos passar por problemas, mas nós passaremos por problemas. Nós não ficaremos nele, porque nós temos um Deus que Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. Nós servimos um Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos declarar mais uma vez o reino dEle. Diga, o teu reino, Ele é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aplauda ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Senhor, nós adoramos ao Senhor. E nós sabemos que um dia
toda a terra e todo joelho se dobrará diante do Senhor e reconhecerá que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, Pai. Semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então declare: Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. então declare: Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Jesus, Pai da eternidade, Jesus, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Diga isso mais uma vez. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Somos filhos de um Deus assim, que tem conselhos maravilhosos para as nossas vidas, que deseja, Ele é o Pai da eternidade, Ele quer ser o seu Pai da sua eternidade. Ele é forte, Ele é poderoso, é o Deus que criou todas as coisas, que te amou a ponto de entregar o seu único filho em favor da sua vida, que não espera nada de mim nem de você, nenhuma obra, nenhum mérito, nenhum trabalho para nos recompensar. Ele nos ama desse jeito. Só que Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, que vai nos tirar desse jeito, que Ele nos encontra e nos leva para o jeito dEle, para a vontade dEle, para um lugar onde as coisas são boas, para um lugar onde as coisas acontecem, um lugar onde todas as coisas vão cooperar para o seu próprio bem. Esse é o lugar de Deus para a tua vida, esse é o lugar de Deus para as nossas vidas. Espírito Santo, que seja mais uma noite espetacular diante do Senhor, uma noite agradável diante do Senhor, uma noite de paz diante do Senhor, uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de milagres, uma noite de ensinamento, uma noite onde o Senhor, conhecedor de cada coração, tanto aqui na igreja quanto em casa, o Senhor tem condições de nos alcançar em todas as áreas das nossas vidas, principalmente nas mais carentes, nas mais necessitadas. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos, e nós nos submetemos ao Espírito Santo, para que Ele realize coisas grandiosas nessa noite em nossas vidas, e a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, nesse nome perfeito e maravilhoso, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para nós hoje. Você crê nisso? Então acompanhe o que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler apenas um versículo e depois nós vamos caminhar pela palavra para chegarmos a esse versículo. Romanos capítulo 8, verso 28. Abre aí. Romanos 8, verso 28. Isso é o que todos nós desejamos. E Deus quer que isso se realize, se concretize nas nossas vidas. Sabemos, primeira palavra, termos a certeza, ter conhecimento. E quando eu tenho esse conhecimento, eu descanso. Ter o conhecimento que me leva a um descanso. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam, operam juntamente, uma com a outra, cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não o meu propósito, mas o propósito dele. Quem não gostaria de viver, experimentar esse versículo todos os dias das nossas vidas? Eu gostaria. Eu procuro viver, eu procuro, experimentar disso na minha vida. E nós vamos numa caminhada agora, e nós vamos terminar. Nós começamos pelo fim, agora nós vamos lá atrás, para a gente chegar a esse versículo. E a tua vida, na sua vida, no nome de Jesus, esse versículo será realidade. Amém? Deixa marcado aí quem tem Bíblia, quem é moderninho, não tem jeito de deixar marcado, né? Gênesis capítulo 11. Vai lá. Gênesis capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Muito bacana o que Deus falou comigo durante essa semana, e hoje de manhã Ele terminou de fechar um negócio muito bacana, que vai ser bênção na sua vida. Gênesis capítulo 11 vai falar sobre a Torre de Babel. Todo mundo já escutou, todo mundo já ouviu falar. Sabe o que é Babel? O que significa Babel? O nome no hebraico, no original, significa confusão por mistura. Não é só simplesmente uma confusão. É por que houve confusão? Porque teve mistura. Gênesis 11, 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Essa palavra linguagem significa idioma. É como se todo mundo só falasse a língua portuguesa. No mundo inteiro, naquela região, para aquele povo, todo mundo só falava a língua portuguesa. Havia uma só linguagem e também uma só maneira de falar. Essa maneira de falar, uma só maneira de falar, significa, além deles falarem uma só língua, né, no caso aqui português, só para a gente entender, a língua portuguesa, eles tinham não só a língua portuguesa em comum, mas eles tinham também os propósitos em comum. A vontade deles era uma só, o propósito deles era um só. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, um idioma, e todos tinham o mesmo propósito, tinham a mesma vontade, queriam a mesma coisa. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, entre eles fizeram um acordo: vinde e façamo-nos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome. Construir algo para nós, uma cidade e uma torre, com qual propósito? Para que o nosso nome se torne célebre, né? Famoso por todas as regiões. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. O que significa o povo ser um? Eles tinham a mesma linguagem e eles tinham a mesma maneira de falar. O povo falava só uma língua, um idioma, e dentro desse idioma eles tinham o mesmo propósito. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora já não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Irmão, pensa numa palavra, pensa numa revelação, numa profecia, numa promessa, numa palavra verdadeira, que pode transformar para sempre a tua vida e a minha vida. Deus chega e fala assim, e Deus desceu e falou assim: o povo é um. Eles falam eles têm o mesmo idioma, e eles têm o mesmo propósito. Porque eles falam o mesmo idioma e eles têm o mesmo propósito, porque uma coisa é falar a língua portuguesa, mas não ter o mesmo propósito. Concorda comigo? Por que relacionamentos acabam? O marido e mulher falam português, mas não têm o mesmo propósito. O marido quer uma coisa e a mulher quer outra. Sociedade, os dois sócios falando a língua portuguesa, mas um quer investir e o outro quer gastar. Não tem o mesmo propósito. Eis que o povo é um. Eles têm uma só linguagem, eles têm o mesmo propósito. Qual que é o resultado disso? Agora já não haverá impedimento para tudo que eles intentam fazer. Amém?
Vinde, agora é Deus que está falando, vinde. Vinde, Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E quando isso aconteceu, o Senhor dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali dispersou o Senhor, os dispersou por toda a superfície da terra. Enquanto o povo tinha uma só linguagem e um só propósito, eles estavam construindo algo bacana. Eles estavam construindo uma cidade e estavam construindo uma torre. Com qual propósito? Tornar o nome deles célebre. Deus intervém, porque Deus tinha um outro propósito com eles. Deus queria povoar a terra. Isso daqui, essa região aqui, é lá no Oriente Médio, onde existe hoje a terra de Israel. O Egito, a Arábia Saudita, a Palestina. Deus tinha um propósito, espalhar todo o povo por toda a terra. E para que isso fosse necessário, Deus só conseguiria realizar isso, Deus só conseguiria dispersar, ou seja, separar um do outro, se Deus confundisse a linguagem deles. Você e eu temos que aprender o seguinte: se eu mantiver a minha linguagem alinhada com a linguagem do Senhor, se eu mantiver a minha linguagem alinhada com a linguagem da minha esposa, o seu marido, o filho alinhado com os pais alinhados com os filhos, o patrão alinhado com os funcionários alinhados com o patrão. Quando existir um pastor alinhado com as ovelhas alinhado com o pastor. O que significa isso? O Sal da Terra, nós temos uma visão, né? O Sal da Terra ele foi formado sobre 5 pilares: oração em línguas, meditação da palavra, confissão da palavra, jejum e adoração pessoal. Esses são os fundamentos do Ministério Sal da Terra. Pastor, mas aqui não tem isso? Não. Mas por que não tem? Porque não faz parte da visão que Deus colocou no meu coração, principalmente através do pastor David e do pastor Célio. Ah, mas na outra igreja, então, na outra igreja fala-se também a linguagem de Deus, mas com outro propósito, para chegar ou alcançar um outro lugar. Quando nós nos alinhamos com as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós nos alinhamos à palavra, e não é Deus que vai se alinhar à minha palavra, sou eu que vou me alinhar, entrar no trilho da palavra de Deus. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Qual que é o resultado de quando eu consigo alcançar isso? Não haverá impedimento para tudo que eu intentar fazer. Quem gosta de viver limitado? Ninguém. Quem gosta de viver, não pode, não tem dinheiro, não tem condição? Ninguém gosta disso. Quem gosta de sonhar e não chegar a resultado nenhum? Ninguém. Quem gosta de sonhar, trabalha, rala, faz tudo e não chega a um final feliz? Ninguém gosta disso. Por isso, o que Deus falou comigo hoje cedo é muito bacana. Nós somos cristãos, somos crentes em Jesus. Não basta termos a mesma linguagem. Qual linguagem? Não basta, entenda isso, não basta simplesmente conhecermos a palavra e falarmos a palavra. Isso é a mesma linguagem. Nós precisamos também ter com Deus o mesmo propósito. Amém? Eis que o povo é um. Eles falam a mesma língua e eles têm o mesmo propósito. Agora já não haverá mais impedimento para tudo o que eles intentam fazer. Hoje o que eu estava falando com o Espírito Santo, estava falando comigo. Não é simplesmente, Marcelo, você ter propósitos na sua vida. Não é simplesmente você ter sonhos e vontades na sua vida. Isso é falar a linguagem de Deus, mas existe um propósito aqui e às vezes existe um outro propósito lá de Deus. Para que esse versículo, qual versículo? Versículo 6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora já não haverá mais impedimento em tudo que eles intentam fazer. Precisa existir duas coisas: a mesma linguagem e o mesmo propósito. Quantas vezes eu e você temos a mesma linguagem em relação à palavra, cremos em Cristo, cremos na obra consumada dele, mas queremos chegar a alcançar lugares diferentes. O que eu estou dizendo, quero dizer com isso? Deus te chamou para ser o quê e para fazer o quê? Deus, quando você foi criado, Ele tinha um propósito com a sua vida.
Ele tinha um alvo para você alcançar, ele tinha uma meta para você, ele tinha uma porção para você nessa terra. E às vezes, apesar de eu ser um cristão, falar a mesma linguagem, eu posso ter outro propósito. Você lembra de, como é que ele chama? O profeta Jonas? Ele era um homem de Deus. Se ele não fosse um homem de Deus, se ele não falasse a língua de Deus, Deus não o escolheria para ir até a cidade de Nínive e pregar naquela cidade. Só que dentro do coração de Jonas existia um outro propósito. Deus falou assim: Jonas, você faz isso para mim? A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para andar na contramão de Deus. Ele falava com Deus, Deus falava com ele, eles tinham uma linguagem, só que o propósito era diferente. Às vezes nós estamos dentro da igreja, faz 1 ano, faz 5, faz 10, faz 20, faz 50 anos. Eu não sei porque que a minha vida não vai, eu não sei porque tudo que eu intento fazer não dá certo. Tudo que eu almejo, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo, tudo que eu projeto, parece que não funciona. Sou crente, sou cristão, conheço a palavra, mas a questão está no outro lado da moeda. Um lado, mesma linguagem, cristã, eu creio no Senhor. O outro lado, o mesmo propósito. A mesma linguagem e uma só maneira de falar. A mesma declaração. Essa palavra no hebraico significa a mesma declaração. O que Deus declara é o que eu declaro. O que Deus quer é a mesma coisa que eu quero. O que Deus fez? Deus tinha um outro propósito com eles. O propósito de Deus era que a terra fosse povoada. Mas enquanto eles falavam a mesma língua, não tinha jeito. Eles tinham a mesma linguagem e um só propósito. Então eles falaram assim: vamos fazer tijolo para a gente construir essa torre, para a gente construir essa cidade? Todo mundo entendia o que talvez um líder falava, e todos, porque eles tinham o mesmo propósito, eles declaravam a mesma coisa, eles todos foram juntos queimar tijolo e pegar o betume para começar a construir a cidade e a torre. O que Deus fez? Deus confundiu a linguagem deles. Já não falava mais a mesma língua. Se não fala a mesma língua, como é que vai ter o mesmo propósito? Agora nas Olimpíadas, está tendo as Olimpíadas, quantos povos, quantas línguas existem diferentes? Se não tiver uma linguagem comum, não comunica, não chega a lugar nenhum. Quando Deus confundiu a linguagem deles, eles começaram a ser espalhados. Toma muito cuidado para você... Toma todo o cuidado do mundo no seu casamento, no seu trabalho. Às vezes o funcionário está trabalhando num lugar, falando português, mas ele tem um outro propósito. O patrão tem uma empresa e todos os funcionários falam português, mas o patrão tem um outro propósito. Ele não compartilha do propósito. Ele não expõe a visão, o objetivo, a meta da empresa dele. Fica todo mundo meio perdido. Porque o que nós precisamos identificar o quanto antes? Por exemplo, você está aqui no Sal da Terra. O Sal da Terra é uma igreja onde cremos e vivemos e pregamos a graça. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, por favor, volte ou vá para outro lugar. Pastor, Se você estiver numa empresa que você não concorda com os princípios daquela empresa, não fique. Se você tiver funcionários, que esse funcionário não fala a tua língua, não tem o mesmo propósito que você, toma cuidado. Quando sai, vai lá direto, ele não vai no SIM procurar emprego, ele vai direto no Ministério do Trabalho. Toma cuidado. Eu tomo muito cuidado com as pessoas que estão mais próximas de mim dentro da igreja. Se elas têm o mesmo propósito, se elas falam a minha língua e se elas têm o mesmo propósito que eu. Porque se não tiver, e eu me descuidar e colocar essa pessoa num lugar, numa função, numa posição, eu vou ter problema depois. Essa pessoa vai me criar problema. E ela pode até não estar errada. A questão não é nem se ela não é crente, se não é... Não, a questão é o seguinte: os propósitos são diferentes. O que nós lemos no início? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Não era propósito de Deus que eles construíssem uma cidade e uma torre para tornar célebre, famoso o nome deles. Tudo que eu quiser construir, edificar,
para que o meu nome se torne célebre, Deus não está nisso. Amém? Uma das coisas que eu mais tomo conta na minha vida é o meu... Davi não, como é que chama? Salomão. Natália falou ontem. Provérbios 4, 23. Sobretudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Sabe o que eu mais guardo o meu coração? É para que motivações erradas não me levem a tomar decisões erradas. Tudo principalmente em relação à igreja, as decisões que eu tomo, os alvos que eu tenho, as vontades que eu tenho, eu sempre espero que não sejam alvos nem vontades exclusivas minha, mas sejam vontades e o querer do Senhor na minha vida. Porque nós conseguimos algumas coisas no nosso braço. Nós conseguimos construir ou edificar algumas coisas nas nossas vidas. Mas, se for simplesmente e exclusivamente para que o nosso nome seja engrandecido, Deus não está nesse negócio. Amém? Eu vou fazer isso, eu vou mostrar para fulano quem que manda. Eu vou mostrar para fulano como é que Deus está comigo. Não, você está sozinho, Deus não está com você. Amém? Aprendeu esse princípio? Qual o princípio? Uma só linguagem e um só propósito. Qual que é o resultado? Não haverá impedimento mais. Não haverá restrição para aquilo que você intenta fazer. Só que não sonhe sozinho. Não planeje sozinho. Porque durante um tempo você constrói algumas coisas, você edifica algumas coisas, mas vai chegar um tempo em que Deus vai falar assim, ó, chega. Porque esse não é o meu propósito para a sua vida. É um pai que ama o filho e fala, para com isso. Eu te amo tanto que eu te digo não. Eu te amo tanto que eu não estou de acordo com isso. Eu te amo tanto que, se depender de mim, eu impeço essa construção, porque não vai terminar bem. Amém? Vamos voltar lá? Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Romanos 8, verso 26, o que diz? Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Irmãos, esse é o pior, talvez seja o maior problema de todo cristão. Nós achamos que nós sabemos orar, nós sabemos que nós sabemos pedir, nós achamos que somos peritos em pedir, nós achamos que somos capazes de solucionar os nossos próprios problemas. Esse texto diz que o Espírito Santo, ele nos assiste, ele nos ajuda, ele nos socorre nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, porque nós não sabemos orar como convém. Oramos na linguagem correta, segundo a palavra, no nome de Cristo, baseado no que Cristo fez, oramos direitinho, mas temos o mesmo propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não são expressos de uma forma inteligível, de uma forma que nós entendemos. Orar no Espírito Santo, orar em todo tempo no Espírito. O que acontece quando eu oro em línguas? 1 Coríntios capítulo 2, ao invés de eu falar, deixa eu ler. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O que acontece quando eu oro em línguas? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes eu já vi pessoas, acho que até eu já preguei, porque no céu, meu irmão, quando você chegar no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou, você vai ver. Não, o texto não está falando de céu. Versículo 10. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda ou perscruta, investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O que Deus tem preparado para a minha vida? Quando Deus me criou, quando Deus me formou, como diz no Salmo 139,
que Deus me viu uma substância ainda informe no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia sequer. Você e eu fomos criados da mesma forma. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um querer para você. A Bíblia diz que Ele dá o querer e o realizar. Por que tem coisas na minha vida que não tem realizado? Porque é um querer exclusivo meu. Quando o meu querer se alinha com o querer de Deus, Ele realiza. Não sou eu quem realizo, mas Ele realiza o querer dEle na minha vida. O exemplo claro que eu uso é o filho. O filhinho petitinho está brigando, chorando. Isso aconteceu comigo acho que uns 2, 3 anos. Eu não quero ir para a escola, mãe não deixa eu ir para a escola. Eu não gosto da escola, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. Funcionou 2 anos. No 3º ano falou assim, ó, você vai, querendo, sem querer, você vai. Por quê? Porque eu te amo. Quando o meu querer se alinhou com o querer da minha mãe, minha vida ficou tranquila. Ela realizou, o meu pai realizou na minha vida a escola. Quando o meu querer se alinha com o querer de Deus, Deus realiza as coisas na minha vida. Deus, Ele cumpre as coisas dEle na minha vida. Por que tem vidas que não vão para frente? Porque Deus está querendo que vá para Nínive e a pessoa está querendo ir para Tarsis. Deus quer que a pessoa vá para a escola e ela quer ficar em casa. Deus quer que você seja essa pessoa ou tenha essa profissão, porque Deus te dotou com esse talento e com essa capacidade, e a pessoa quer fazer outra coisa. Nós precisamos o quê? Urgentemente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E como que isso vai acontecer? Porque Deus tem coisas maravilhosas e sobrenaturais para realizar na minha vida e na sua. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado. Não sou eu quem preparo coisas para mim. Deus preparou coisas para a minha vida. Como que eu vou chegar nisso? Mas o Espírito Santo revela o meu coração. Porque Ele sonda, Ele conhece até as profundezas de Deus. Olha o que diz esse versículo aqui de baixo. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Quando na Bíblia está escrito Espírito com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo. Quando está escrito com letra minúscula, nesse contexto aqui, refere-se ao Espírito meu, seu, que nasceu de novo quando Cristo entrou na sua vida. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Quantas coisas Cristo fez por nós! Ele morreu para perdoar o nosso pecado, Ele ressuscitou para nos justificar, Ele se enfermou para me curar, para nos curar, Ele se empobreceu para nos enriquecer, e Ele foi castigado para nos dar paz. 5 benefícios da cruz. Tudo dado gratuitamente. Mas, além disso, Ele tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida, que me foi dado gratuitamente. E como é que eu vou descobrir isso? Verso 13. Disso falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que acontece quando eu estou orando em línguas? Quando eu estou falando uma palavra que não foi ensinado na língua portuguesa, mas foi ensinado pelo Espírito ao meu espírito? O que está acontecendo? O Espírito Santo está trazendo, que sonda e conhece as profundezas do coração de Deus, está trazendo ao meu espírito a revelação, o entendimento do propósito para o qual eu fui criado, daquilo que Deus espera da minha vida. Ele está colocando no meu coração, sem eu entender, sem eu sentir, sem nada de sobrenatural, Deus está colocando no meu espírito o plano e o propósito dele. Aquilo que eu não sonhei, que eu não vi, que eu não entendi, Deus está trazendo para o meu espírito. Ele está colocando, sabe o que na minha vida? O querer dele na minha vida. E quando eu recebo o querer dele, e me alinho ao querer dele, quando eu tenho o mesmo propósito com ele, já sou crente, já falo a mesma língua que ele, já creio no Senhor, mas agora ainda tem um upgrade nisso daí, tem um a mais nisso daí. Deus deseja que você também tenha o mesmo propósito, que você e eu tenhamos o mesmo querer dele, para que ele consiga concluir na minha vida todo o propósito dele.
Volta lá para Romanos 8:26. Também o Espírito, letra maiúscula. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Oramos em português, oramos citando a Bíblia, oramos falando isso em nome de Jesus, mas Deus faz isso na minha vida. Deus, eu quero mudar de trabalho. Deus, eu quero mudar de cidade. Deus, eu quero casar com aquela pessoa. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Eu quero ser pastor. Eu quero montar uma igreja, porque eu não quero ficar debaixo de pastor nenhum. Eu quero mandar agora. Eu quero deixar de ser funcionário, eu quero ser patrão. Quantas empresas não vão para frente? Porque o funcionário cansou de ser funcionário e ele quer ser patrão. Nem todos foram capacitados para isso. Nem todos foram chamados para serem as mesmas coisas. É isso que você e eu precisamos, sabe, discernir o mais rapidamente possível em nossas vidas. Para que a nossa vida dê certo, para que nós construamos, ou melhor, que o Senhor construa através de nós. Nós não sabemos orar como convém. Não temos, às vezes, o mesmo propósito de Deus, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, enquanto eu estou orando em línguas. A minha vida, eu falo para vocês, se eu tenho algum segredo para revelar para vocês, ore em línguas. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu sou bem sucedido. Pastor, eu acho que você não é não, mas não me importa. Eu acho que eu sou. Amém? Eu me dou bem comigo. Eu tenho tudo que eu quero? Não. Terei tudo que eu quero? Eu tenho certeza que também não. Mas eu terei tudo que o Senhor tem para a minha vida. Nunca vai faltar nada para que Ele cumpra o chamado dEle na minha vida e através da minha vida. Eu li algo sobre uma definição sobre prosperidade que eu achei fantástica. Prosperidade é ter todo o recurso suficiente para cumprir o chamado de Deus na terra. Falei, eita, gostei disso. Prosperidade é ter todo o recurso necessário e suficiente para cumprir o plano dEle, o chamado dEle, o propósito dEle na tua vida, nessa terra, enquanto você tiver vida. Amém? Se existe um segredo na minha vida, que não é segredo, porque desde o primeiro dia do Sal da Terra, eu falo sobre isso. Ore em línguas. Enquanto eu estou orando em línguas, uma das coisas que o Espírito faz é trazer revelação ao meu espírito, daquilo para o qual eu fui chamado, fui constituído, fui criado, o que Deus tem na minha vida. Amém? Verso 27. E aquele que sonda os corações, quem que sonda os corações? O Espírito Santo. Ele sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo sabe qual é a mente de Deus, o Criador de todas as coisas. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede, Ele ora em favor da minha vida. Os santos somos nós. Não é só o santo que está lá no fundo, não, o canciano. Todos nós somos santos. Segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o querer de Deus, o Espírito Santo, Ele intercede por mim, Ele ora por mim, Ele faz de alguma forma com que o querer de Deus, a vontade de Deus seja transferida para o meu espírito. E aí eu deixo de lado as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos, as minhas cidades e torres. Eu deixo de lado, no meu nome não é importante o nome do Marcelo se tornar célebre. O que é importante é o nome do Senhor se tornar célebre. Em qualquer área da sua vida. Se você é marido, se você é pai, se você é esposa, se você é mãe. Não é o seu nome que vai prevalecer, mas é o chamado de Deus para um pai, para uma mãe, para um marido e para uma esposa. Ah, porque eu fui criado desse jeito, é desse jeito que vai ser. Não, é do jeito que está escrito aqui. É nós nos submetermos, é o que João Batista, quando olhou para Jesus, ele falou assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o plano de Deus sobreponha ao meu plano. É necessário que os projetos de Deus estejam acima dos meus projetos. Como que ele chama? Jó. No finalzinho da história de Jó, no capítulo 42, ele entendeu isso.
Ele falou assim, bem sei que tudo podes, falando de Deus, e nenhum dos teus planos pode ser desfeito. Quantos planos meus e os seus, eu também sei, que já foram desfeitos. Por que foram desfeitos? Apesar de falarmos a mesma linguagem, tínhamos propósitos diferentes. Estávamos construindo coisas para que o nosso nome se tornasse célebre, até que inconscientemente falando. E aí, de repente, Deus entra no meio disso, por quê? Por que Deus não deixou eu terminar essa obra? Por que Deus não deixou eu concluir isso que estava no meu coração? Por que Deus não satisfez esse desejo no meu coração? Porque não era o melhor de Deus para a minha vida, nem para a sua. Amém? O Espírito Santo, enquanto eu estou orando em línguas, Ele está trazendo para o meu espírito o quê? Os planos de Deus, o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus para a minha vida. Verso 28, que nós começamos e vamos terminar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que, além de falar a mesma linguagem dele, têm o mesmo propósito dele. Aqueles que são cristãos, que nasceram de novo, mas precisa de um mais. Além de eu ser um crente, um filho de Deus, amado por Ele, salvo para sempre, perdoado para sempre, justificado para sempre, Deus deseja mais uma coisa para mim e para você. Para mim e para você. Ele deseja que você e eu também tenhamos o mesmo propósito dEle. Que você e eu tenhamos o mesmo plano dEle. Simplesmente que você e eu tenhamos o plano dEle, o propósito dEle. Que eu e você não briguemos com Deus. Deus, por que você não fez isso na minha vida? Se a gente estiver bem em comunhão com Deus, você vai escutar assim, porque eu te amo. Deus, mas isso era o melhor para a minha vida, você não sabe orar como convém. Mas Deus não tem... Irmãos, quantas vezes eu já fiz planos para Deus? Projetos para Deus. Deus assim, então eu estou querendo isso, eu estou querendo chegar naquele lugar. Então para eu chegar naquele lugar, você move ali, toca naquela pessoa, faz isso, faz aquilo na minha vida, na vida do outro. Deus... Pensa num plano perfeito, é o meu para você. Você não precisa nem pensar, Deus, eu sou tão espiritual que assim, eu vou te aliviar. Você não precisa se preocupar comigo. Eu já me preocupei, eu já fiz tudo, então é só você ir ticando. Sim, 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 sim. Marcelo, você é o cara. Você sabe de tudo. Esse versículo aqui está entre parênteses. Você não sabe orar como convém, entre parênteses, exceto Marcelo. Não, eu me incluo nisso daqui. Eu também não sei orar como convém. Eu também já desisti de ficar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus toca nessa pessoa, Deus abre essa porta, Deus faça aquilo. Eu não faço mais isso com Deus. Se perguntar o meu ritmo de vida, eu venho para a igreja. Orar em línguas, sabe aquela oração? Confessar aquela oração. Eu venho para a igreja, adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Pôr um louvor e ficar cantando? Não, isso é louvar. Eu estou falando adorar. É dar umas 5, 10, 15, 20 voltas aqui dizendo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Deus, você é maravilhoso na minha vida. Mas se perguntar para mim lá no fundinho, o Senhor é maravilhoso na minha vida, mas o Senhor bem que podia fazer essas coisas. Mas eu tenho deixado de lado as coisas. Porque se isso não aconteceu... Ainda porque não chegou o tempo. E se nunca acontecer? Porque não era o melhor. É esse lugar que Deus quer que você e eu cheguemos. Fazer a oração de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se tiver outra pessoa qualificada, capacitada para ir para a cruz, leva ela, tira eu desse negócio aí, ué. Mas não faz a minha vontade, faz a sua. Nós só estamos hoje aqui na igreja. Nós só somos salvos, nós só cremos e temos direito a essa herança de Cristo, porque Ele morreu em favor das nossas vidas. Se Jesus tivesse teimado para cumprir o plano dEle, a vontade dEle, você acha que a vontade dEle era ir para a cruz? Nunca foi. Como ser humano, Ele sabia que esse era o plano de Deus para a vida dEle, mas o dEle... Irmão, você algum dia já pensou, eu gosto de passar por luta, tribulação, eu gosto de passar pelos vales, eu amo isso. Provação, eu amo ser provado. Ninguém gosta. Ninguém gosta de vale, ninguém gosta de problema, ninguém gosta de dificuldade. Mas principalmente nessas horas que nós vamos nos conhecer e vamos conhecer ao Senhor. Essas horas são oportunidades
maravilhosas de Deus. Sabe para quê? Para que você e eu cheguemos diante dele e falar assim: Pai, do meu jeito não deu certo, não. Eu quero o teu jeito. Eu quero a tua vontade na minha vida. E ele vai trilhar a nossa vida. Ele vai nos levar a viver uma vida nova. Ter a mesma linguagem. Falar a palavra, confessar a palavra, crer na palavra, ser um crente, ser um cristão e uma cristã. Isso é ter a mesma linguagem. Só que agora tem também o mesmo propósito. O mesmo propósito só vem quando nós abrimos mão dos nossos propósitos para recebermos o propósito dele. Segundo a palavra, não sei se existe um outro jeito, mas o jeito que está explícito aqui, aquilo que Deus preparou para você, ele é nos dado segundo o Espírito Santo. Aí você pode estar assim: ah, pastor, mas eu não oro em línguas, você está falando de oração em línguas e eu não oro em línguas. Então, você que quer e você que crê, hoje, na hora que terminar o culto, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você vai vir desse lado aqui e nós vamos orar. E eu vou impor as mãos sobre a sua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai passar lá na sua casa, passar tempo orando em línguas. Se perguntar para mim: pastor, você entende alguma coisa? Nada. Oro meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, não entendo nada. Mas de repente eu pego um texto desse e eu falo: pô, o Espírito Santo revela ao meu coração. Eu sou um pregador? Sou. Então eu preciso de revelação na palavra. Quem que me dá? O Espírito Santo. Você é o quê? Você tem uma profissão, você tem um trabalho, você tem um dom, você tem um talento. Ah, porque eu não aguento mais trabalhar. Ah, porque nada que eu faço dá certo. Só fica murmurando, resmungando, culpando as pessoas. Começa a mudar isso e fala assim: Pai, Espírito Santo, revela em mim sabedoria. Me dê sabedoria. Me dê estratégias. No meio da crise, no meio do aperto, me dê estratégia, me dê sabedoria. Fale a língua de Deus. A língua de Deus não é murmuração e resmungação, não. A linguagem de Deus é a palavra dele. É a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Cristo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Libera essa palavra. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Fale, libere a palavra dele, deixa essa palavra voltar, e quando ela voltar, ela vai vir carregada, ela não vai vir vazia, ela vai voltar carregada para mim. Carregada com o quê? Carregada com aquilo que eu preciso. Comigo acontece, com você, eu sei de muitas pessoas que já estão vivendo nesse lugar em Deus. Ouse caminhar de uma forma diferente. Pare de fazer lista para Deus. E começa a falar: Espírito Santo, manda a tua lista, de cima para baixo. Às vezes nós estamos: Deus faz isso, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí Deus não faz, aí frustra. Acha que Deus não ama. Aí não foi do meu jeito, não foi no meu tempo. Parece que Deus não está nem aí com a minha vida. Às vezes o querer dele não é o teu querer, está diferente do meu. Mas quando o querer dele começa a ser o meu querer, ele realiza. Para você entender isso, abre ali em Filipenses, para ficar claro para você. Filipenses, deixa eu ver aqui que versículo que é. Filipenses, que é capítulo... Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Olha o que está escrito. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Renda-se e fale para Deus que a vontade dele é melhor do que a tua. Que a tua vontade, por melhor que seja, o teu plano, por melhor que seja, a vontade dele e o plano dele para você são melhores, são mais bons. Deus, me dá a tua vontade. Deus, me dá o teu plano. Deus, me dá o teu propósito. Quando você está orando em línguas, um outro dia a gente fala mais sobre oração em línguas, os outros benefícios de orar em línguas, mas esse talvez seja um dos mais importantes. Receber de Deus o propósito dele, a vontade dele, o plano dele. Hoje eu tenho certeza na minha vida de uma coisa. Jeremias 29, 11, o que está escrito? Eu é que sei
Não é o Marcelo que sabe. Deus é quem sabe. Quais pensamentos Ele tem a meu respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu mesmo desejei. Deus, Ele coloca o querer dEle. E eu vou vivendo, eu vou caminhando, e eu vou chegar a um final feliz. Porque Ele me deu o querer e Ele realizou. É a mesma linguagem e o mesmo propósito. Amém? Se você ainda não ora em línguas, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, hoje, na hora que terminar o culto, daqui 15, 20 minutos, você vem aqui na frente e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas, para que esses planos, essa boa vontade, seja transferida do Espírito Santo para o teu espírito, e você vai ver a tua vida caminhando. Você vai ver a tua vida, você vai ver coisas realizando na tua vida, que antes nem com esforço estava dando conta, mas agora sem esforço nenhum, no esforço dele. Quem pagou o preço foi Ele, quem se sacrificou foi Ele. Você vai ver a tua vida tomando um novo rumo, uma novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nova criatura eu sou de Cristo. As coisas antigas, os meus planos, e as coisas novas, os planos de Deus. Amém? Todos vocês que creem nisso que eu acabei de falar, vocês são os convidados de honra, os VIP do Senhor. Venha participar da ceia. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? A salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim.
posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é O Senhor é maravilhoso. Esse pedaço de pão, ele representa o corpo de Cristo, moído, partido, transfigurado, castigado, com a maior e mais alta forma de castigo e punição, sem merecer nada, simplesmente porque Ele te amou. Ele se submeteu a tudo isso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse no corpo dele. Nós cuidamos tanto dos nossos corpos, não é verdade? Esses dias tinha uma ferpa na minha mão que pensa numa luta para tirar. A ferpa estava na mão, doía, ia tirar, doía mais ainda. Uma ferpa. Todos nós cuidamos dos nossos corpos. Não gostamos de dor. Não gostamos de nada fora do lugar. E Jesus, Ele não se importou com a dor. Ele não queria, mas Ele abriu mão, porque esse era o plano do Pai. Essa era a vontade do Pai. Por causa de nós. Não era a vontade do Pai na vida do Filho Jesus. Era a vontade do Pai, do Deus Criador, olhando para mim e para você. Se o corpo dele não fosse castigado, você e eu não teríamos o direito de sermos salvos. Porque ninguém é salvo por ser bom, por fazer obras ou caridade. Somos salvos por causa do corpo e do sangue de Jesus. A Bíblia diz que Ele foi castigado para que tivéssemos paz, recebêssemos paz. O castigo que estava sobre Ele era para ser sobre nós, mas foi sobre Ele. A paz que era para Ele veio para nós. O castigo para nós foi para Ele, e a paz dele veio para nós. Jesus, muito obrigado por ter feito tudo
por ter feito tudo em favor da minha vida, por não ter deixado nada faltando, por não ter deixado a minha parte. Marcelo, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Não, ele fez tudo. Não existe a parte do Marcelo, não existe a parte do ser humano, existe só a fé do ser humano, mas não existe o esforço nem a obra do ser humano, porque todo o esforço e toda a obra foi Ele quem fez. Ele recebeu o querer de Deus, Ele permitiu que Deus realizasse na vida dele, no nome que está acima de todo nome, esse nome, Jesus Cristo. Coma e receba dos benefícios do corpo de Cristo. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, falando sobre a ceia. Ele fala que existem pessoas doentes e pessoas que têm morrido antes da hora, porque não têm discernido o corpo. A Bíblia diz que Jesus, Ele levou sobre si as minhas dores e as nossas enfermidades, Ele carregou. Quando eu creio nesse benefício, quando eu creio nessa troca, qual troca? Minha doença foi para Ele, a saúde dele veio para mim. Quando eu recebo, quando eu aceito pela fé o amor dele em forma de saúde, eu estou discernindo o corpo. Eu estou tendo revelação e discernimento dos benefícios do corpo castigado de Jesus em favor da minha vida. E eu recebo saúde, eu recebo uma vida saudável, uma vida equilibrada, física e emocionalmente. É isso que o corpo de Cristo proporciona para mim e para você. Ao invés de ficar falando de doença, de dor, fale de cura e de saúde. Não que você e eu mereçamos, mas aquele que não merecia nada, Ele fez tudo em favor das nossas vidas. Da mesma forma, esse suco de uva simboliza o sangue derramado de Jesus. Ele mesmo disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não é mais segundo a antiga aliança, mas é na nova aliança. Não é mais no tempo da lei de Moisés, das leis cerimoniais, dos rituais, mas agora é o tempo da graça e da verdade. Não é mais baseado na minha obediência que eu serei beneficiado e serei salvo, mas é baseado na obediência de Cristo que eu me tornarei justo. Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão. Assim, muito mais pela obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. E quando eu tomo, quando eu bebo do sangue de Cristo, é o sangue da graça e o sangue da verdade. É o sangue da justiça dele em favor da minha vida, da obediência dele em favor da minha vida, porque ele sabe mais do que ninguém que eu nunca seria capaz de cumprir todos os mandamentos, que eu nunca seria obediente como ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele vem, ele se oferece, ele permite que o sangue dele seja derramado, e através do sangue dele eu sou perdoado, eu me torno um filho, filha. Não é mais uma religião, não é mais membro de igreja, mas somos membros da família de Deus. Muito obrigado, Jesus, por ter derramado o seu sangue em favor da minha vida. Muito obrigado por ter pago todo o preço através do teu sangue, não do meu. No nome daquele que está acima de todo nome,
beba a sua justiça, beba o seu perdão eterno, em o nome de Jesus. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Aleluia. 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 Glórias a ti, Jesus. Esse bem-estar. Você já percebeu isso? Que quando nós estamos mais próximos dele, pela palavra, quando conhecemos mais daquilo que ele fez em favor das nossas vidas, nós nos sentimos mais descansados e seguros. E existe uma sensação de que assim, as coisas vão dar certo. Uma hora isso vai ter fim. Você e eu precisamos passar mais tempo com ele. Precisamos orar mais em línguas. Ficar ali 5 minutos, meia hora, 1 hora por dia, quietinho. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Eu gosto que a recompensa não é secreta. A oração é secreta. O tempo que você passa com Deus ninguém está vendo. Mas depois o que Deus fará na tua vida, todas as pessoas verão. Espírito Santo, que a revelação de Cristo remova todos os limites das nossas vidas. Todas as restrições que nós colocamos, que o diabo colocou ou que pessoas colocaram. Eu quero orar por você a respeito disso. No nome de Jesus Cristo, todas as palavras eu vejo como uma cerca, estacas fincadas e cerca de arame farpado, mas não é um arame farpado de gado, arame farpado de cadeia. Em o nome de Jesus, que todos esses limites e essas cercas, todas essas restrições e impedimentos e limitações que você, ou o diabo, ou pessoas puseram na tua vida, no teu coração e na tua mente. Pessoas que olham para frente e não têm esperança, não têm expectativa. Pessoas que têm olhado mais para trás do que para frente. Em o nome de Jesus, todo tipo de acusação e condenação. Nenhuma condenação, nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Porque eu condeno todas essas armas. Todos esses limites e essas restrições sejam arrancados. Em o nome de Jesus, arames sejam cortados, algemas sejam quebradas, cadeias sejam abertas. Jesus disse, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me escolheu, Ele me capacitou e Ele me enviou para colocar em liberdade os cativos, para colocar em liberdade os algemados, para restaurar a vista aos cegos e para anunciar a salvação de Deus, o ano aceitável da graça. Em o nome de Jesus, que você seja livre, liberdade para a tua vida. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Ele está falando de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Em o nome de Jesus, todo jugo de religião, todo jugo de pecado, todo jugo de acusação e condenação que colocaram sobre a tua vida, em o nome de Jesus, que tudo isso seja quebrado, que tudo isso seja despedaçado.
Jesus é quem despedaça o jugo. O jugo que Ele tem para mim e para você é manso e suave. Aprendeis de mim e achareis descanso. O que Cristo tem para as nossas vidas é descanso. O que Cristo tem para as nossas vidas é mais do que vencedores por meio dele. Final feliz e um meio feliz. Jesus, Ele te ama. Ele morreu por você. Não sei se você já fez uma oração. Deus tem colocado isso no meu coração. Para todo culto orarmos. Para convidarmos Jesus para entrar na nossa vida, para nos salvar, para nos perdoar e nos justificar para sempre. Talvez você que esteja em casa, você que esteja aqui, talvez você nunca tenha feito essa oração. Não vou convidá-lo a vir aqui, porque não tem diferença. Você aí onde você está, queria que você fechasse os seus olhos e simplesmente repetisse, dissesse com as suas próprias palavras, dissesse assim: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida para você. Você morreu por mim, para me perdoar, ressuscitou para me justificar, e eu quero receber essa vida em mim, a vida eterna e a vida abundante. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou salvo e eu sou teu filho, Pai. No nome de Jesus e baseado exclusivamente no que Ele fez por mim, eu declaro que eu sou teu filho, que eu sou sua filha, que eu sou amado e amado pelo Senhor, que o Senhor tem planos e propósitos maravilhosos para a minha vida e que a partir de hoje a minha vida é sua e o Senhor é meu. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Você que crê em Jesus, aqui atrás dessa parede tem uma piscina com água quente, com roupa, com toalha, com tudo limpinho, cheirosinho para você. Ele demonstrou o amor dele por você quando ele se entregou na cruz. E agora você pode demonstrar o seu amor, a sua entrega a ele, se batizando. Às vezes, o pastor Marcelo lá do Sal da Terra, ele tem uma doutrina lá de batizar todo mundo. Não é minha doutrina, é de Cristo. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas eu não tenho minha vida, ainda tem umas coisas erradas para eu arrumar ainda. Na minha faz 17 anos que eu me batizei. Até hoje eu estou arrumando umas coisas ainda. Eu ando com a caçamba, jogando entulho, coisa errada. E Deus me ama, eu sou salvo, eu sou filho dele. Se você está aqui e você ainda não fez, não demonstrou, não teve essa atitude ainda, faz isso hoje. Não para ser membro do Sal da Terra, mas para participar da família de Deus, aquela que vai estar com Ele eternamente nos céus. Palavra dele para você. Amém? Daqui 2, 3 minutos termina o culto. Se você quiser ser batizado nas águas, você vem aqui, nós vamos batizar ali atrás. Se você quiser, como eu falei hoje sobre oração em línguas e ser cheio do Espírito Santo, irei cantar começar a viver uma vida nova, você vem para cá também, eu vou orar por você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Tem uns avisos aqui para dar para você, contar uma coisa bacana. Essa semana eu e a Thelma, nós recebemos um convite da TV Plan, que a partir de amanhã, nos intervalos das programações deles, talvez 5, 6, 7 vezes por dia, vai aparecer o nosso WhatsApp e o Papo de Mulherzinha. Amém? Convite de Deus para as nossas vidas. Sabe o que ficou no meu coração? Marcelo, o teu nome está se tornando célebre. Não. O que ficou no meu coração é o desejo de Deus em que a graça do Evangelho seja pregada. Amém? Então amanhã, a partir de amanhã, de segunda a domingo, eu refiz até os WhatsApp. Trem bacana, tanto o WhatsApp quanto o Papo de Mulherzinha. Aliás,
Eu acho que eu entrei na cola da Thelma, porque estava mais de olho no papo de mulherzinha do que no meu WhatsApp. Falei, não, só vai a Thelma se eu for junto. Mas vai ser muito bacana. Eu creio que mais vidas serão alcançadas através dessa graça, dessa verdade libertadora. Amém? Ele é maravilhoso. O Senhor é cheio de amor e de graça para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Jesus, que esse amor, que essa graça, que essa verdade arrebatadora e libertadora, que os teus benefícios nesse mês de agosto, eu já tenho experimentado de umas coisas novas. Você lembra que em julho eu falei que seria um mês diferente? Na minha vida tem sido. E o mês de agosto, eu estou começando a colher o que Cristo fez no mês de julho para mim. E eu sei que você também vai começar a experimentar de um tempo novo, de uma unção nova, dessa liberdade de viver fora das grades, de viver fora dessas cercas, de viver mais não segundo o teu querer e o teu propósito, mas segundo o querer e o propósito de Deus. As coisas se tornarão mais fáceis na tua vida, porque você vai receber, Ele te deu o querer e Ele mesmo vai realizar coisas na sua vida. Isso é graça, isso é verdade. Esse é o Evangelho de Jesus. Que seja, aleluia, que seja um mês de agosto de Deus. O agosto não mais do seu gosto, mas no gosto do Senhor. Em o nome de Jesus. E para a honra e glória dEle. Amém. Você que vai batizar nas águas, você que vai batizar no Espírito Santo, você que quer um desse daqui para colar no seu carro, de graça, e você que quer um desse daqui, pagando absurdamente 50 centavos, você vem para cá. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.